الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده تعالى وبه نستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو من الله تعالى ونسأله أن نلقاه بها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنسأل الله تعالى برحمته الواسعة أن يجعلنا من المتقين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يتوفنا على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو أرحم الراحمين. وبعد، louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala e desejamos paz ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ele, seus companheiros e seus familiares. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos encaminhe sempre e que quando chegar a altura da nossa morte morramos como verdadeiros muçulmanos. Inshallah ta'ala, no sermão de hoje vamos falar sobre a alma ou o espírito. No Alcorão são usadas duas palavras para referir a mesma coisa. Portanto, podemos traduzir a palavra ar-ruh como espírito e podemos também traduzir a palavra an-nafsu como alma, mas refere-se à mesma coisa. A primeira coisa que devemos ter em conta quando falamos da alma ou do espírito é que Allah subhanahu wa ta'ala não nos deu um conhecimento detalhado ou completo sobre a alma. E nós sabemos que das coisas que deixam curiosidade no ser humano, uma delas é a alma. Allah subhanahu wa ta'ala fala de certas pessoas que foram ao encontro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam só para saber sobre a alma, o que é a alma, como é que a alma é, como é que ela funciona, tudo isso. E a resposta veio de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala diz no Surat al-Isra, no capítulo 17: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. As pessoas te perguntam sobre o espírito, sobre a alma. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Informa as pessoas que o espírito, a alma, é comandada por Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, faz parte daqueles assuntos que só Allah sabe. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. O conhecimento que vos foi dado sobre a alma
é muito pouco. Então, inshallah, nós vamos falar um pouquinho desse pouco. Então, a alma é uma coisa que está dentro de nós. O espírito está dentro de nós. Quando o ser humano começa a ser criado, quando completa 120 dias, é quando Allah subhanahu wa ta'ala envia a alma. E esta alma aparece por intermédio de um anjo. E este anjo chama-se Malakur Ruh, o anjo da alma. Do mesmo jeito que falamos do anjo da morte, porque existe um anjo específico que traz a coisa chamada morte, também existe o anjo chamado o anjo do espírito ou da alma. Em outras palavras, podemos chamar a ele por o anjo da vida, porque a alma também pode se chamar por vida. O que nós sabemos sobre como é que a alma entra no corpo é a partir da história de Jesus, alayhi salatu wassalam. Nabi Isa, alayhi salatu wassalam, porque quando ele trouxe a alma de Isa, ele assoprou e a alma passou por aqui. Esta parte que eu não sei se chamar em português. A blusa de uma mulher tem esta parte aberta. Passou por aqui e daqui entrou no organismo dela. Não sabemos por que via, mas assoprou neste espaço aqui. Então podemos supor que é exatamente isso que acontece ou que aconteceu com cada um de nós. Por onde passa, não sabemos. Por isso Allah diz, min amri rabbi, são daqueles assuntos que só Allah sabe. E aqui é muito importante fazermos uma separação. Muitos pensam que quando se fala de alma, fala-se de coração. Coração é uma outra coisa que já existe, já aparece quando o ser humano é criado. Portanto, o coração só começa a palpitar, começa a funcionar com o aparecimento da alma. É por isso que quando alguém morre, se nós formos a colocar no aparelho lá no hospital, não falta nenhum órgão lá, até o coração existe lá. Simplesmente, o único sinal que nos dá a referência da morte da pessoa é que a pessoa não respira. Não respira, o sangue não circula e muita coisa que acontecia não acontece. Então, todos os órgãos estão lá, o que significa que não é o coração. O coração simplesmente começa a funcionar com a presença da alma. Como é que a alma é? Isso ninguém vai lhe dizer, porque está dentro daquele significado ali. São das coisas que só Allah sabe. A única chance que nós temos para ver e para saber como é que a alma é quando cada um de nós morre. Essa é a única oportunidade em que você vai ver a alma e vai ver a sua própria alma. Por isso, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diz: "Inna ar-ruha idha qubida tabi'ahu al-basar." Quando a alma de cada um de nós for recolhida, a sua vista segue, ou seja, você abre os olhos para ver pela primeira vez como é que a alma é. Então não há tempo para você descrever, para explicar, a alma fica assim. É a única chance que você tem para ver a alma. Então, aqueles desenhos todos que a gente vê por aí nos filmes, nos jornais, nas revistas, sei lá o que, são brincadeiras de mau gosto. Ninguém tem a certeza de como é que fica a alma. O que nós sabemos é que ela está dentro de nós, a circular de um jeito que não percebemos e que ela tem um ambiente próprio. Se o ambiente não for favorável, aí aparece a morte para a alma sair. Mas esse é um outro assunto. Portanto, ninguém vai nos apresentar
a ideia de como é que é a alma. Não existe ninguém que já viu que pode descrever como é que é a alma. O que nós vamos aqui tentar explicar são algumas passagens do Alcorão e algumas passagens do Hadith que nos falam sobre a alma. E como eu disse de princípio, vamos falar um pouco, porque o próprio conhecimento é pouco sobre a alma. E o tempo que temos não cobre, parece pouco. Então vamos mexer um pouquinho desse pouco, para mais ou menos, eu sei que isso vai deixar mais curiosidade, né? Porque essas partes que não falamos, cada um há de ficar assim, mas não é por aí. Nós sempre somos curiosos, mesmo sabendo uma coisa de 100%, continuamos curiosos. Tudo bem. Uma das características da alma, quando Allah subhanahu wa ta'ala criou a alma, ele introduziu nela duas tendências. A alma é uma criatura completa, é perfeita e tem duas tendências. Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no Alcorão, no Surat Ash-Shams, wa nafsin wa ma sawaha. Allah diz, eu juro pela alma e juro pelo poder que eu usei para aperfeiçoar a alma. É uma criatura perfeita. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou a alma, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Aí ele introduziu nela duas tendências. A alma está pronta a ser boa, está pronta a ser má. Como é que isso acontece? Em frente a Allah subhanahu wa ta'ala diz, قَدْ أَفْلَحَ Man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Será bem sucedido, ou seja, será do paraíso aquele que forçar, que fizer todo o esforço para educar a sua alma a ser boa. E será mal sucedido, ou seja, será do inferno, na'udhu billahi minan nar, aquela pessoa que deixar a alma a ir para o lado negativo. E isso significa que existe uma combinação entre você e a sua alma. Se você purificar a sua alma, ela sobe. Se você deixar a alma fazer o que quer, ela vai baixar. Por isso mesmo, no Surat An-Nazi'at, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَأَمَّا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. Presta atenção. ونهى النفس عن الهوى. Impedir, proibir a alma dos seus desejos. A alma tem desejos. Se você proibir, فإن الجنة هي المأوى. Então essa pessoa será do paraíso. Sallallahu alaihi wasallam. Significa que a alma funciona assim. Ela corresponde com você mesmo. E isso nós vamos confirmar na teoria e na prática. Na prática, quando chegar a altura de você morrer, você há de ver ao vivo essas palavras. Mas agora vamos na teoria, porque aí no morrer não sabemos quando é que vamos morrer e cada um tem sua vez. Na teoria, a Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz assim, quando a pessoa morre, quando a alma é retirada e ela sai totalmente para fora do corpo, existe uma pequena conversa entre a alma e o corpo. Esta conversa pode ser boa e pode ser má. Há vezes que a alma culpa o corpo, diz que você foi o culpado. Você não me proibiu de cometer pecados. Tudo que eu queria, você me deixava ir. Agora está a ver qual é a minha situação hoje e qual é a sua. E o corpo diz que não, você que foi feito assim com essa tendência de cometer tudo, não sou o culpado. Então há uma discussão aqui. A parte boa da discussão é que a alma sai a agradecer o corpo. Agradece o corpo que lhe proibiu de fazer o que a alma queria. Essa discussão é o resultado da tendência da alma em correspondência com aquilo que você
Deixa ela fazer. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala divide as almas em tipos. Existe aquela alma que quando entra no corpo de alguém e esta pessoa, a sua tendência é cometer pecados, a alma passa a ser chamada por an-nafsul khabitha. Então este ser é um maldoso. Existe aquela alma que quando entra no corpo, o corpo, a sua tendência é de proibir a prática de pecados. A alma passa a ser chamada at-tayyiba, uma boa alma, que em outras fases também pode ser chamada por al-mutma'inna, a alma tranquila. E existe uma terceira alma, que é a nafsu al-lawwama. A nafsu al-lawwama é aquela pessoa que a alma lhe vence, pratica o mal, mas depois se arrepende. Começa a repreender a si mesmo. Por que eu fiz aquilo? Mas que fraqueza é esta? Não posso tornar a fazer isto. E na verdade a pessoa se arrepende. É essa alma que Allah mencionou no Suratul Qiyamah. An-nafsul lawwama. Há pessoas que quando cometem um pecado se sentem satisfeitas como se tivessem feito uma coisa boa que Allah gosta. Esta pessoa dificilmente você vai convencer a deixar de fazer aquilo, porque a combinação entre a sua alma e o seu corpo encaixa-se. Em seguida, sobre a alma, quando o corpo do ser humano sofre, a sua alma também sofre. Como é que se explica isso? Temos que ir um pouco para aquela fase da morte. O que acontece quando a pessoa morre? Adiantamos que a morte é a separação entre o corpo e a alma. Do mesmo jeito que para o corpo começar a funcionar, foi necessário a vinda da alma. Então, quando se tira a alma, o corpo para de funcionar. É assim que nós definimos a morte. O que é a morte? A morte acontece, ou a morte é a separação entre o corpo e a alma. Enquanto a alma estiver no corpo, você pode adoecer como quiser. Você pode sofrer o mais grave acidente. Você não há de morrer. Por isso, normalmente, nós confundimos as coisas. Mas daquele jeito que estava, tinha que morrer, não tinha como. Sabe o quê? O que acontece ali é que se Allah não mandar tirar a alma, aquela pessoa, além de sofrer, vai nos fazer sofrer a nós que vemos a ela. Então, muitas vezes, quando acontece um acidente grave, as pessoas morrem logo, porque a alma não pode continuar assim. Vamos supor alguém com a cabeça esmagada, e Allah não envia o anjo para tirar a alma. Como é que vamos lidar com essa pessoa? A cabeça esmagada e a alma está lá. E não pode morrer sem a saída da alma. Então, muitas vezes as pessoas morrem para nós não ficarmos assim aterrorizados. Então, nesta fase de morte, quando a alma é retirada e é levada para Allah subhanahu wa ta'ala e o corpo continua aqui conosco, tudo o que acontece com o corpo acontece com a alma lá. Por isso o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam nos explica que quando o anjo da morte aparece, antes dele aparecem os seus colaboradores. Tem outros anjos, não vou dizer que lhe ajudam, mas que são os seus subordinados. Por que subordinados? Porque eles simplesmente vêm tirar a alma e entrega a eles para levar ao céu. A tarefa dele é só tirar. E veja quantas pessoas morrem por dia ou por minuto. O seu trabalho é esse. Amanheceu, tirou aquela conforme o destino de cada um. E aí vem com certos anjos que devem levar a alma para o céu. Apresentar a Allah subhanahu wa ta'ala. Neste processo de levar essa alma para o céu, o que acontece com o corpo aqui? O que nós fazemos? Começamos a preparar o corpo de várias formas, conforme a Sunna nos explica. Se chegar o momento, aliás, aqueles anjos que aparecem com pano, com perfume, com tudo aquilo que nós usamos durante o processo de preparação de um mayit. Para quê?
para fazer o mesmo à alma. As pessoas que ficam a lavar o corpo, a alma será lavada por anjos. Se for uma que merece banho, há almas que não merecem banho, são levadas assim mesmo. Sallallahu alaihi wasallam. No momento em que nós trajamos o corpo, o kafan, a mortalha, aquele pano que os anjos trouxeram também vão fazendo o mesmo trabalho com a alma. Quando perfumamos, eles também perfumam. Tudo que fazemos com o corpo, os anjos fazem com a alma. Por isso, somos proibidos de demorar com aquele processo fúnebre, porque os anjos podem ter acabado o trabalho e ficam à espera de nós. E naquele momento em que nós demoramos de fazer o trabalho, às tantas, a alma já está ali perto do mayit, à espera do corpo estar pronto e juntos irem para o qabr. Agora, para você perceber, porque às vezes quando nós falamos isso, outros dizem, nada, não pode, logo morreu, logo tratou, às vezes pode desmaiar, mas nós sabemos qual é o sinal de uma pessoa morta, não tem como dizer que vai dar de levantar. Não percebemos este ponto aqui. É preciso entender de uma vez por todas. Eu vou dar um exemplo prático. Quando você está com fome e não tem comida, e quando você mesmo está com fome e existe comida, qual das duas situações é mais dolorosa? Você está com fome e não vê nada o que comer, e você está com fome e vê comida. Quando é que você sofre mais? Quando vê comida. Você vê comida e não tem direito de comer, parece que sofre mais. É o que acontece entre o corpo e a alma. Depois dos anjos apresentarem a alma a Allah, Allah diz, devolvem para a terra, porque tem mais um trabalho lá no qabr. O corpo é interrogado na presença da alma. Acontece que o trabalho já foi feito pelos anjos e a alma traz-se para perto do corpo. E o corpo simplesmente se sente bem quando a alma está dentro de si. É o mesmo, o exemplo que eu dei, quando a alma sabe, quando o corpo sabe que o que eu preciso é aquilo para viver, e a alma não se sente bem fora do corpo, aqui há um sofrimento. E este sofrimento vai continuar até quando vocês acabarem de fazer o que fazem, para eles se encontrarem no qabr. Agora, já imaginou aquelas pessoas que ficam lá no hospital durante 3, 4, 5, 6 dias, outros levam 10, por causa de um familiar que dizem, mantenha assim, eu tenho que vir participar das coisas. Esse seu familiar está a sofrer exatamente desse jeito. O corpo está ali na câmara e a alma está em cima. E não há contato e o sofrimento é mais. Eu acho que essas palavras deviam ser ouvidas por aqueles chefes de famílias que se fazem de mais quando alguém morre. A pessoa está doente, ele não aparece. Precisa de ajuda, não aparece. Basta morrer, vem aí. Eu sou o chefe da família. Prestem atenção, não deixem vossos familiares sofrerem. Quando a alma está fora do corpo, o corpo sofre demais. A alma também sofre demais. Por isso a Sunna diz, asri'u bil jinaza, sejam rápidos no processo fúnebre. A pessoa morreu, está confirmada a morte, vamos tratar este corpo, em pouco tempo temos que enterrar, porque esse trabalho de alma estar ali à espera do corpo, o corpo à espera da alma, é um castigo autêntico. Então, para você entender melhor, Allah subhanahu wa ta'ala, neste processo de morte, veja só como é que Allah é misericordioso. Neste processo de morte, nós podemos acompanhar alguém doente. Quando morre, nós vamos dizer, o homem sofreu, passou muito tempo. A fase de doença é uma coisa, a fase de morte é outra coisa. A morte leva pouco tempo. Por que a morte leva pouco tempo? Porque é dolorosa, dói. Se para morrer a pessoa levasse 5 minutos, subhanallah, acho que a situação seria outra.
A morte não leva tempo porque dói. E a dor que fica no corpo por causa da morte é uma dor que todos que morreram não querem repetir. Ninguém, além do shahid, aquela pessoa que morre fi sabilillah, essa pode preferir vir morrer de novo e explica-se por quê. Porque o shahid não sente muita dor quando morre. A recompensa é maior e a dor é menor. Mas uma pessoa que morreu normalmente, fora dessa situação de shahid, nenhuma, o hadith confirma isso, nenhuma deseja mais morrer. Um pequeno exemplo é de uma pessoa que já passou por uma cirurgia, uma pessoa que já passou por uma operação. Se não houvesse anestesia, aquela situação, como é que seria? Agora veja, depois da anestesia acabar, como é que a pessoa se sente? Veja, depois de curar, sempre tem um sinal lá. Toda pessoa que passou por uma cirurgia, quando passa a mão naquele local, alguma coisa lhe diz que aqui houve um assunto grave. São pequenas dores que nós conseguimos gerir. Imagina a dor que faz com que o motor principal da vida é retirado. Estamos a chegar lá porque estamos a falar da alma. O assunto não tem a ver com a morte, mas acabamos chegando lá porque a morte também tem a ver com a alma. Então vamos para a área de comportamento. É preciso entender uma coisa muito importante na vida. O nosso espaço de ação é a partir do momento em que ganhamos a puberdade e o momento em que vamos morrer. Esse espaço é o seu tempo de ação. Tudo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou é nesse espaço que você deve fazer. Mas no meio desse espaço, a vida não é só ibadah. Tem certas coisas que atrapalham, que se você não prestar atenção, vai esquecer de fazer o trabalho principal para o qual foi criado e vai seguir essas coisas que atrapalham. Mais ou menos assim como acontece na escola. Quando nós matriculamos, a nossa obrigação é estudar, dominar a matéria, para depois nos formarmos e aí conseguir emprego. Do emprego começam a vir outras coisas, bens mundanos, riqueza, tudo isso. Se você brinca naquele tempo de estudos, o seu futuro vai ser marcado por aquilo e vai depender daquelas brincadeiras. Todos nós passamos por isso. E aqui na vida, nós estamos aqui só para adorar Allah, mas no meio da adoração tem outras brincadeiras, tem outras coisas que atrapalham. Uma das coisas que atrapalha somos nós mesmos em relação aos outros. Você há de viver num ambiente, há de chegar numa fase em que as pessoas sempre vão lançar culpas. Ah, você não faz. Aí presta atenção. Está em jogo a sua alma e o seu corpo. Presta muita atenção. Estou a aproveitar esse assunto no meio desta matéria de alma. No fim, depois vou dar o fecho, inshallah. Como é que a pessoa se sente quando é mal falada? Sente-se mal? Só que atenção. Se você sabe que não é o culpado, mas não tem como se defender, não tem como convencer as pessoas, e você tem toda a certeza que a sua inocência também é vista por Allah, atenção, está em jogo o que você tem na sua alma. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Suratul Isra, no mesmo capítulo onde fala da alma, ele diz: Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Quem conhece mais o que está dentro de vossas almas é o vosso Senhor. As pessoas podem julgar a você como uma pessoa boa quando na verdade você não é bom, ou como uma pessoa má quando na verdade você não tem nada de maldade. Quem conhece exatamente o que acontece com a alma é Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sabemos que todo ser humano é errôneo, é sujeito ao erro. O que ele diz? In takunu salihin.
Se você faz esforço para a sua alma ser boa, se você faz esforço para a sua alma ser boa, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. Saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está pronto a perdoar aquelas suas falhas. Significa que se a base, que é a alma, for boa, as falhas desaparecem sozinhas. Mas se a base for muito errada, muito maldosa, as boas ações não funcionam para nada. Porque é como se estivéssemos a regar uma planta que por fora mostra vida e lá embaixo já está podre. É aí onde vamos entender aquele hadith em que o profeta Muhammad a.s. diz: a pessoa pratica boas ações e quase a morrer, faltando pouco tempo para morrer, começa a cometer maldades. Outra pessoa comete maldades a vida inteira, quase no fim entra na bondade. E o anjo da morte vai lhe encontrar nesta situação. Onde é que está o segredo aqui? O segredo estava na alma. Nós não conhecemos pessoas assim, que passaram a vida na maldade e no fim começou a fazer salat, 3 meses, morre. O segredo está aí. O que significa que é muito perigoso você comentar ou atrapalhar a vida do outro chamando-lhe de bom ou de mau. Você não conhece qual é o carimbo que está na alma daquela pessoa. E eu chamava a atenção. Se alguém surgir a atrapalhar sua vida desse jeito, lembre-se de 4 coisas. E essas 4 coisas, inshallah, eu vou apresentar na segunda parte deste sermão. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. A primeira coisa, lembre-se sempre onde você estiver, este conselho é muito sincero. A primeira coisa, no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala não vai pedir opinião de alguém sobre alguém. Quando chegar o momento de Allah nos julgar, não vai chamar a ninguém: fulano, o que você acha deste? Porque ele sabe o que está na alma daquela pessoa. Ninguém será chamado para falar sobre o outro. Aliás, o próprio dia de Qiyamah é um dia assustador, em que ninguém terá tempo de espreitar a vida. Imagina, nós vamos ser ressuscitados nus, sem roupa, mas ninguém terá tempo de olhar para o outro ou rir do outro, porque a situação não permite. Então, se só Allah vai julgar na base do seu conhecimento, não se preocupe com o comentário das pessoas. Aquele não é muçulmano, aquele que. Isso aí, deixa as pessoas falarem. No dia de Qiyamah, esse que diz que você não é muçulmano, não vai ser chamado para apresentar a sua opinião. Primeira coisa. A segunda coisa, de todos nós que estamos vivos agora, não estou a falar dos que já morreram, porque os que já morreram já sabem a sua situação. Todo aquele que morreu já sabe se será do Jannah ou do inferno. Todo que morreu. Não é por acaso que o Nabi a.s. nos fala que quando a pessoa vai ser enterrada, grita conforme o seu comportamento. Outros dizem: Qaddimuni, Qaddimuni, levem-me rápido, quero chegar lá porque está a ver boas coisas lá. Outro diz: Ya wailaha, aina tadhhabuna, me levam para onde? Onde é que me levam? Porque não está a ver nada de jeito lá. Então significa que quando a pessoa morre já tem mais ou menos, é como resultados. Depois de se colar a pauta ali, você já sabe o que é. Não é preciso que alguém anuncie. Mas o dia do anúncio há de vir. Só para confirmar aquilo, para não dizerem que falharam. É assim. Então, todos que estão vivos, além dos que morreram,
além dos sahabas que já receberam, alguns sahabas já tiveram essa sorte de ouvir diretamente da boca do profeta Muhammad a.s. a dizerem que fulano é do Jannah, fulano é do Jannah, fulano é do Jannah, fulano é do Jannah. Existem esses que já sabiam, aqui mesmo vivos, que eram do Jannah. Do mesmo jeito que também existem pessoas que foram anunciadas como pessoas do inferno, vivendo. O Alcorão já anunciou certos nomes, Firaúna, outros esses. Mas nós que ficamos depois dos sahabas, ninguém tem garantia de salvação. Ninguém sabe se vai salvar ou não. E a saber, a terceira coisa, a saber que cada um de nós tem um lugar reservado no Jannah e no Jahannam. Cada um de nós tem um lugar reservado no inferno e no paraíso. Eu peço que vocês se concentrem no tema. Estamos a falar da alma. Quando começamos com o tema, eu dizia, a alma tem duas tendências e você é o mestre. Você pode educar a sua alma para a boa e pode deixar ela ir na má. Do mesmo jeito que a alma tem essas duas tendências, Allah subhanahu wa ta'ala reservou dois lugares. Caso você eduque a sua alma para o Jannah, já tem espaço. Se você educar para o inferno, já tem espaço. A justiça de Allah. E nessa situação, quando apareça alguém a querer atrapalhar você, essas coisas que você faz, você vai ser do inferno. Subhanallah. Uma pessoa que sabe que eu também tenho espaço no inferno, se preocupa com o espaço do outro. Os que estudam, como é que ficam? Quando cada um não sabe qual é o seu resultado. Naquele momento é para você se preocupar com o outro. Você já reprovou. Como se tivesse a certeza que ele já passou. Uma das coisas que atrapalham a vida de todos nós são comentários das pessoas. Então a primeira é que Allah não vai chamar a ninguém no julgamento de ninguém. A segunda, ninguém tem garantia ainda enquanto vive. Enquanto você vive não tem garantia. A terceira é que cada um de nós tem espaço nesses dois lugares. A quarta coisa é que Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha, não mencionou nomes. Allah vai perdoar a quem Ele quer e vai castigar a quem Ele quer. Não mencionou nomes. O que significa que, no fim do assunto, as coisas estão nas mãos de Allah. Qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação, todos nós, em vez de gastar o tempo a olhar para a vida do outro, é gastar o tempo a tentar fazer alguma coisa que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Essa devia ser a nossa preocupação. E vocês podem perguntar, e vocês estão sempre a nos orientar, não faça, não faça, não faça. Qual é a vossa preocupação? A nossa preocupação é simplesmente transmitir o que Allah disse. Aquele que quiser seguir, siga. Quem não quiser, não siga. Porque o perigo de não transmitir a mensagem de Allah é que você vai ser o primeiro a ser castigado. Então, nós que estamos sempre aqui a falar disto, não faça, não faça, a questão, perceba bem, porque há pessoas que interpretam mal. Já dizem, anandrimale, nada, a questão não é de não rimar. A questão é que se a gente nota um erro e ficar calados, nós é que vamos responder enquanto a pessoa continuar a errar. Senão a regra seria, eu sei, eu vou tratar de mim. Não. Já ouviram a história daquele homem, daquele santo, que vivia no meio de pecadores? Toda a cidade estava mergulhada em pecados, menos ele. E Allah subhanahu wa ta'ala enviou o anjo Gabriel. Há vezes que o anjo Gabriel era enviado para castigo, para lançar pragas numa certa zona. Allah enviou o anjo Gabriel para lançar um castigo naquela cidade.
E ele, quando veio, circulou, encontrou aquele homem no meio de salates, à noite, jejum. Ele voltou e disse: Arabi, eu não posso destruir aquela cidade por enquanto. Tem um senhor lá que está a fazer muito ibada. Ela disse: Fabihi fabda, começa com ele. Começa com ele. Se é fogo, o primeiro tiro é para a casa dele. Mas como assim? Porque ele está aí e não faz o seu trabalho. O trabalho dele é só chamar a atenção. Não façam isto, façam aquilo. Lasta alayhim bimusaitir. Não é obrigar as pessoas, façam salat. Não. Allah mandou fazer salat. Salat é assim, assim. Explicar, não obrigar. Wallahi, irmãos, se não fosse este hadith, muitos de nós que paramos aqui já teríamos parado de fazer isto que estamos a fazer. Era só ir estudar o Islã, aprendeu, pratica sozinha. Acabou. Mas tem outra responsabilidade. Se você ficar calado, você vai responder em nome de todos os pecadores. Você já imaginou? Você não cometeu aquele pecado e ir ser castigado por um pecado de dono. Por quê? Porque não admoestou, porque não exortou, porque não chamou a atenção. Se não fosse isso, era só silêncio. Cada um por si, Deus para todos. Plantu, mansaue. Mas não podemos fazer isso. Só que, preste atenção, não vos atrapalheis, não se deixem atrapalhar com comentários de pessoas. Não, ao contrário, você pode ser julgado no dia de Kiyama só por falar, ou comentar, ou pensar mal de alguém. Uma das coisas perigosas que as pessoas não sabem, que metem no shirk, é falar sobre a alma de alguém. Falar sobre o que existe no coração de alguém. Aparece alguém aqui e começa a dividir dinheiro em forma de sadaqa. Vai embora. Você que não tinha 100 meticais hoje já recebeu 200. Em vez de agradecer e ficar calado, lá fora, vai ter que comentar. Se tu lhe arrechenele, pela onaziale. Subhanallah. Mohahie konto mbeji homa la weran karnetu onrodo imeran pela wiwazi ale mpirizaru bahatale bwana mopia wandimani wawe wandimani unkelati Allah mekawe so basto kelo wandimani wankwa washiriki porque o kela mapura hinkela manatamu. Quem lhe disse que a intenção dele era exibir? Quem? Há pessoas que tiram sadaqa em público com a intenção de encorajar outros que eles conhecem que fulano consegue, mas não dá, então vou dar para ele encorajar. Isso também é bom. Há pessoas que dão em público o que não é seu, foram mandados por alguém, não tem como se esconder. Vai dividir e você vai dizer: olha, ninho lá final, o não vê que lá caro vale cuia, vai o ninho lá, carriwa o nurumi antru. O shanqueha vai. Este tipo de comentários deixa de lado. Todos estamos na mesma panela e esta panela já está a ferver. Vamos ver quem vai sair e quem vai ficar. Comecei o assunto falando da alma, porque no fim as coisas voltam para a alma. A nossa maior preocupação é: amanheceu, tenta fazer alguma coisa que você tem certeza que isto agrada a Allah, conforme o que aprendemos. Deixa as pessoas falarem o que quiserem falar, porque no fim as coisas serão entre você e Allah e ninguém será chamado. Não fique com medo daquilo que as pessoas dizem. As pessoas dizem que eu não sou muçulmano, não sou bom, não sou aquilo. Pessoas, o que são pessoas? An-nas wa ma adraka man-nas. Pessoas são pessoas baralhadas que hoje ficam a favor de uma coisa, amanhã ficam contra a mesma coisa. Pessoas são assim, que nem capim. Faz vento deste lado para aqui, o capim inclina para lá, começa a fazer... Não há capim duro, tipo, não, eu tenho minha posição. Pessoas são assim. Aqui no Din é preciso ficar muito atento. Você faz uma coisa, há de vir alguém dizer: não se faz assim. Mas para eu fazer assim, ouvi assim na mesquita. Como é que não se faz assim? Você fica atrapalhado e o resultado dessa atrapalhação, se você não prestar atenção, é começar a fazer as coisas para agradar as pessoas. E basta chegar a esse nível, você já está destruído.
Basta chegar a um nível de querer fazer as coisas para as pessoas gostarem, você já está destruído, porque as pessoas se dividem. De manhã aparecem os que gostam, à tarde aparecem os que não gostam. E você já fez a coisa. Você há de construir e não vai acabar. No dino também é assim mesmo. Não faça nada para agradar ninguém. Porque estas 4 coisas que eu mencionei são reais. Será você e Allah. E Allah sabe por que vai lhe perdoar. E sabe por que vai lhe castigar. Só vou dar um pequeno exemplo para terminar com este sermão. Eu não sei se isso acontece convosco, mas creio que acontece. Vocês nunca ouviram falar ou nunca viram alguém maldoso, um senhor maldoso, uma senhora maldosa, que você começa a pensar, mas do jeito que esta senhora ou este senhor é maldoso, por que Allah não lhe castiga? Nunca passaram por essa situação? Acho que já passaram. Fala-se mal de alguém que só dá para enviar um castigo para aquela pessoa. Mas por que Allah não envia? Sabe por quê? Se não sabia, aprenda hoje. É que Allah subhanahu wa ta'ala sabe alguma coisa da alma, do coração daquela pessoa que você não sabe. Você só vê as coisas más. Se calhar aquela pessoa tem uma coisa muito boa que só Allah sabe. E Allah lhe mantém assim, porque amanhã pode mudar. É por isso, um dos maiores inimigos do profeta Muhammad a.s., Abu Sufyan, que até prometeu 100 camelos para oferecer a quem trouxesse a cabeça do profeta Muhammad, ou o corpo, vivo ou morto. 100 camelos naquele tempo seria que mais ou menos 100 condomínios de luxo. Naquele tempo 100 camelos, não era qualquer camelo. Existe uma classe, uma espécie de camelos que naquele tempo era uma grande fortuna. 100 deles seria mesmo que 100 condomínios ou 100 caminhões, quilômetro zero, UD. Está a ver esse nível de inimizade? Quem trouxer Muhammad vivo ou morto tem isto. Toda a gente espalhou-se ali à procura do profeta Muhammad. Esta pessoa merecia morrer. Abu Lahab morreu na descrença, Abu Jahl morreu. Muitos descrentes que viviam com este senhor mesmo morreram na descrença. E Allah nenhum dia mandou castigo para este senhor, porque sabia que no fim seria muçulmano. Abu Sufyan depois tornou-se muçulmano. Claro, nessas situações você começa a pensar do seu passado, sente-se mal, né? O que aconteceu com Abu Sufyan? Ele morreu muçulmano, mas engraçado. Era o primeiro a entrar na mesquita e o último a sair. Desde que ele tornou-se muçulmano, era o primeiro a entrar e o último a sair. Você pode pensar que era por causa de ibada. Não. Peso de consciência. O primeiro a entrar para não ser visto por aqueles que madrugam. O último a sair para não ser visto também por eles. Por saber que eu corria o risco de entrar no inferno. Tudo aquilo que eu fiz contra a pessoa que Allah enviou para me mostrar o paraíso. Por que estou a contar isso? Só Allah sabe do seu destino. Não se deixa atrapalhar com comentários de pessoas que também não sabem onde vão. No fundo, este versículo que eu recitei, فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, significa que Allah conhece as almas puras, mas porque estamos num lugar sujo, você não tem como sair ileso. A quem você já viu a fazer limpeza na casa de banho e sair a cheirar bem? Estamos no dunya, coisas sujas estão aqui. Você não há de sair ileso, pelo menos uma mancha de matope há de sair com ela. Mas essa mancha não pode ser motivo de alguém dizer, está a ver? Não, a sua obrigação é manter-se aqui, tentar agradar a Allah dentro daquilo que você aprende e continua e vamos esperar o anjo da morte e ver o que é que vai fazer conosco. صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا
حسن الخاتمة يا محسن يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا وصلوا لله.